Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Trader Pão com Ovo. Aqui quem fala com vocês é o Alexandre, para quem ainda não me conhece. Como eu já falei em outros vídeos, o intuito principal do canal é explicar para vocês sobre trade, explicar como vocês podem fazer operações em trade e assim ter ganhos na internet. E o subfoco é mostrar para vocês algumas falcatruas, algumas coisas erradas que eu vejo muitas pessoas fazendo aí no YouTube, enganando vocês, e dessa forma faz vocês ficarem desmotivados, vocês ficarem não acharem que o negócio funciona. Ao longo dos vídeos eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, que está realmente dando resultado. Mas para chegar até lá eu preciso explicar passo a passo. Como vocês viram, o canal se chama Trader Pão com Ovo, porque pão com ovo é algo bem simples. É um termo que a gente usava lá no interior para falar quando uma coisa é bem simples e qualquer pessoa consegue fazer. Então, se você já caiu de paraquedas agora no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu gostei aí nesse vídeo e já se inscreve no canal para acompanhar os demais vídeos, beleza? Bom, como vocês viram aqui rapidinho, vou começar mostrando aqui o meu canal. Vejam que ele tem apenas 3 vídeos aí, eu vou postar um vídeo por semana. Tem um vídeo aqui há 2 semanas, tem um vídeo há 13 dias e tem um vídeo há 7 dias. E hoje, né, tem 7 dias que eu postei esse último vídeo aqui. E como vocês também podem ver, tem mais vídeos de trade aqui nesse canal, que são mais antigos, né? Tem alguns vídeos mais antigos para vocês terem a percepção que eu tenho aí mais ou menos, né, 3 anos de experiência com trade. Ainda não estou ganhando dinheiro significativo, mas estou aqui, né, humildemente passando para vocês o pouco que eu já sei, né, e assim vou também ganhando experiência. Quando eu vou explicando para vocês, eu vou também ganhando experiências e já tenho sim um método que eu estou tendo resultados. Mas para chegar nesse método eu preciso que antes vocês entendam vários conceitos. Por isso eu vou fazer vídeos curtos explicando sobre esses conceitos para vocês, tá bom? Eu tô aqui na plataforma da IK Option. A IK Option, apesar de não pagar, ela é ótima para explicar esse tipo de coisa, porque ela tem vários mercados aqui, tem praticamente todos os mercados, e para essa aula principalmente ela vai servir perfeitamente, beleza? Bom, vamos lá. Iniciando aqui, primeiramente vamos falar sobre tempo gráfico. Tempo gráfico nada mais é que a quantidade de tempo que você vai esperar para fazer uma operação. Por exemplo, olhando aqui nesse gráfico aqui, vejam, por exemplo, daqui até lá. O que aconteceu daqui até lá? Quanto tempo se passou daqui até lá? Quando falamos em tempo gráfico, vou só fazer uma marcação aqui para vocês entenderem melhor. Quer ver? Bom, como eu sei quanto tempo passou daqui até lá? Vejam que aqui embaixo tem um valor aqui, ó, 13 e 20, 13 e 19 e assim sucessivamente. Quando eu chegar lá, né, tem lá 13 e 39. Isso porque eu estou no tempo gráfico, que é o primeiro assunto que eu falei aqui, de 30 segundos. O que isso quer dizer? Isso me chama, né, para o segundo assunto aqui, que são os candles, ok? Bom, para vocês entenderem melhor, cada um desses riscos coloridos são chamados de candles, que candle em inglês, né, significa vela. Então, em português a gente fala cada vela, uma vela, um candle. Algumas pessoas falam candles, algumas pessoas falam velas, mas é a mesma coisa, são esses riscos aqui. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada um desses riscos tem um tempo de 30 segundos, porque eu estou no tempo gráfico de 30 segundos. Então, para que eu fiz as duas marcações para vocês entenderem? Vou mudar aqui o tempo gráfico para 10 minutos, para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer aqui com tempo gráfico. Clicando aqui, mudando para 10 minutos, veja agora que o risco ficou aqui e ali. Isso porque agora cada um desses riscos correspondem a 10 minutos. Então, isso é tempo gráfico. Tempo gráfico é o tempo que você escolhe para fazer as suas operações. E é muito importante você definir qual tempo gráfico você vai trabalhar, porque ele vai fazer toda a diferença na sua estratégia, na estratégia que você for utilizar aí, tá certo? Como eu já falei, tempo gráfico aqui é esse tipo de escolha de tempo, que em cada plataforma vai ser de um jeito. Vou deixar de novo na vela de 1 minuto para fazer a próxima explicação para vocês aí. Vou apagar aqui a marcação que eu fiz, apagar a outra marcação e vamos lá no caderninho ver o que acontece aqui. Bom, como eu já expliquei aí, tempos gráficos, candle, né? Candle é cada um desses riscos. E o que esses candles me passam de informações?
Para isso eu vou abrir um Paint e vou explicar melhor o que cada candle representa para mim aqui, o que ele me passa de informação. Veja que tem alguns candles azuis e candles vermelhos. Logo de cara, já olhando, você consegue entender a seguinte coisa, que um candle azul, ele representa que o mercado subiu. O que é subiu? Subiu de preço. E cada candle vermelho, ele faz o que? Ele faz o inverso. Veja nesse exemplo aqui, 213, né? 213, já o outro 210, já o outro 207 e o outro 203 e assim sucessivamente. Como vocês viram aí logo de cara, né? Candles azuis representam que o mercado está aumentando, que está ficando mais caro. Candles vermelhos está ficando mais barato. Vindo aqui agora para o Paint, né? Eu vou fazer um desenho rapidinho aqui para vocês, para explicar definitivamente o que me passa de informação de um candle. Quando esse candle ele está vermelho, o que ele me informa? Ele me informa que o preço do ativo, o preço do determinado ativo que a gente estava utilizando, ele abriu nesse valor aqui. Como que eu sei que ele abriu nesse valor aqui? Porque ele está me informando, ele é vermelho, então sempre a gente vai considerar o candle da esquerda para a direita. Então ele abriu exatamente nesse ponto aqui. E ele me falou que em determinado ponto ele subiu, ficou um pouquinho mais caro sim. Em determinado tempo ele desceu também, ficou bem mais barato, mas no final ele fechou, vou fazer outra seta aqui, no final ele fechou aqui embaixo. E o mesmo acontece de forma inversa quando o candle é azul. Quando ele é azul, ele é mostrado, né? Ele mostra para mim a seguinte informação. Quando ele é azul, ele me informa que o preço iniciou nesse ponto aqui. Determinado tempo ele veio até aqui embaixo, ficou mais barato do que ele iniciou. Porém, no final, né, no fechamento dele, quando ele terminou nesse preço aqui. Ele chegou a ser mais caro em determinado ponto, mas no final terminou nesse preço aqui, tá certo? E basicamente são essas informações que um candle mostra para mim. Voltando aqui para o nosso gráfico, iniciando aí na explicar sobre análise, vou falar para vocês sobre topos e fundos, beleza? Por que eu comecei explicando para vocês sobre tempos gráficos? Porque os topos e fundos também dependem do tempo gráfico. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, aqui, né? Vou mostrar na prática o que seria um fundo. Um fundo é quando o mercado veio descendo, repare aqui, por exemplo, ele desceu, chegou até certo ponto, ele subiu um pouquinho. Então eu posso chamar isso de fundo? Sim, posso chamar isso de fundo. A partir do momento que o mercado voltou daqui para cima, isso aqui se tornou um fundo, ok? E aí ele continuou descendo e aqui de novo teve um outro fundo. Posso chamar de fundo? Sim, posso chamar de fundo. Aí ele subiu mais um pouco, mais uma vez desceu e teremos um outro fundo aqui. E agora, vejamos que eu estou no tempo gráfico de 1 minuto. E agora vou marcar aqui esses fundos para começar a explicação. Bom, temos um fundo aqui. Vou fazer uma próxima linha aqui, um outro fundo aqui. E vou fazer um outro fundo aqui embaixo. Vejam que aqui eu marquei 3 fundos. Primeiramente, para que serve um fundo? Um fundo, em teoria, me mostra até onde o mercado pretende descer. E que possivelmente no futuro ele não vai passar desse ponto. E a partir daqui ele vai subir. Ou seja, ele vai me ajudar a tomar a decisão de que eu devo comprar ao invés de vender. Porém, veja que os fundos são falhos, né? No exemplo aqui temos 1 minuto. Veja que aqui fez um fundo. Eu poderia ter comprado? Sim, né? Ele subiu? Sim. Mas talvez não teria sido suficiente para que eu tenha ganho. Por quê? Porque depois ele voltou para baixo. Ok? E aqui foi feito um segundo fundo, né? Poderia ter comprado? Sim. Subiu? Sim, subiu. Porém, não foi suficiente. E já no terceiro fundo, a gente repara que a partir daqui o mercado não voltou mais para baixo. Ele subiu. Ok? E o mesmo acontece com os topos. Quando ele veio aqui e fez um fundo, aqui a gente marca um topo. Ok? O topo é a parte onde o mercado subiu e depois resolveu voltar. A mesma coisa para o segundo topo aqui e a mesma coisa para o terceiro topo aqui, ó. Reparem que esses topos a partir desse último fundo foram todos rompidos, ou seja, o mercado não respeitou os topos. E agora o primeiro topo que eu marquei ali já está sendo rompido. A gente está vendo aqui que o mercado está passando para cima desse último topo aqui. Bom, para que eu expliquei para vocês sobre topos e fundos? É coisa muito simples, mas que vocês precisam saber para quando eu falar, ó, a gente marcou o último topo, tal, e vocês já saberem do que eu estou falando. A outra coisa que a gente deve ver é que os topos e fundos também dependem do tempo gráfico.
Vou mudar aqui para um gráfico de 30 minutos e a gente vai prestar atenção, vai reparar que agora os topos sumiram, desapareceram aqui. Os novos topos são aquele lá e aquele ali, por exemplo. Então, cadê os topos e fundos aqui, ó? Eles não estão mais demarcados aqui como eu deixei nas linhas. Isso porque a gente mudou o tempo gráfico para 30 minutos. Então é muito importante a gente saber sobre topos e fundos e saber qual tempo gráfico a gente vai utilizar na nossa estratégia. Se eu explico para vocês uma estratégia que funciona em 1 minuto, essa estratégia provavelmente não vai funcionar em 5 minutos, não vai funcionar em 10 minutos. E assim sucessivamente. Se eu passo para vocês uma técnica que funciona em 15 minutos, ela também não vai funcionar em 1 minuto. Eu espero que tenha ficado claro aí. Se você gostou desse vídeo, está gostando do conteúdo, já se inscreve no canal aí e acompanhe os próximos vídeos, que eu vou estar explicando um pouquinho mais. Vou levar aproximadamente aí, sei lá, uns 10 a 15 vídeos para chegar no finalmente, pessoal, estou fazendo esse mercado e vem aqui acompanhar comigo e vamos ganhar dinheiro. Então, não vai ser tão já. Eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal e ajudem a divulgar o canal para que mais e mais pessoas possam aprender comigo aí. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Aqui quem falou com vocês foi o Alexandre e até o próximo vídeo do canal.